Beleza? Vamos ver o vídeo do Lucas Faria, então. 3 habilidades que me fazem ganhar 60 mil reais por mês como dev. Vamos ver quais são as habilidades aí, né? 60 mil reais por mês, provavelmente ele deve trabalhar para o exterior, não deve ser no emprego do Brasil, né? Mas ainda assim, eu acho que essas habilidades que talvez ele comente aqui vão servir tanto para o Brasil quanto para o exterior. Mas vamos ver aí. Um ano que mudou muito no contexto da engenharia de software como um todo. A gente viu a explosão desses usos de inteligência artificial, vibe coding, várias outras coisas que mudaram muito o nosso cenário. Para você ter uma noção, eu escrevi um artigo em 2024 que foi falando de como que eu arrumo o meu MacBook para desenvolvimento. Eu posso deixar o link se você quiser aqui. E eu arrumei um novo MacBook para desenvolvimento no início do ano e foi tudo completamente diferente. Então a gente está num cenário de muita incerteza. Mas nesse vídeo eu quero falar para vocês o que eu acho que vai continuar sendo relevante para o ano que vem, o que eu acho que não vai importar tanto mais e qual que é a minha perspectiva disso. Falando disso com base na minha experiência, eu estudo engenharia de software desde 2016 e nos últimos 5 anos eu trabalho apenas para empresas internacionais também. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar é que quando a gente começa a aprender sobre engenharia de software, a gente fica como se fosse num mundo, um túnel aqui, sabe? Esse túnel representa muito pouco de como é que é o mundo real. Porque nesse túnel, que eu considero que é o que a gente está ali quando a gente começa a programar, a gente aprende quais linguagens de programação são mais relevantes, qual tecnologia você deve usar, o que é mais importante para você decidir, você deve começar com Java, com JavaScript, com TypeScript, com Python, sabe? A gente fica muito preso essa parte de tecnologia, o que não importa muito. E pelo menos eu sei que eu me sentia muito assim. Quando eu estava na faculdade, eu ficava muito preocupado, eu tenho que aprender REST, GraphQL, React Native, Angular, não sei o que, sabe? Essas coisas não importam muito, porque depois você vai sair desse túnel e você vai ver que no mundo real as coisas são muito mais diferentes. Então a primeira coisa que eu acho que é algo que vai se manter consistente para 2026 é que as habilidades técnicas, elas não são tão relevantes quanto as habilidades de quebrar problemas do mundo real em problemas de software. E você pode ver que quando você vai fazer isso, não importa muito a tecnologia que você vai usar, que linguagem, que framework que você vai usar, porque o que importa é como é que você consegue traduzir um problema que existe no mundo real para você resolver. Eu acho que sim, porém, não sei, talvez ele esteja falando para um público um pouco mais experiente. Daí, nesse caso, eu concordo com ele. Para um público um pouco mais iniciante, eu acho que tu tem que focar em alguma coisa no começo. Então, tu vai ter que escolher uma linguagem, tu vai ter que escolher um framework, tu vai ter que escolher ali a área, né? Se é web, se é mobile, e tu vai ter que seguir ali, porque tu precisa começar de algum lugar, né? Então, eu só acho que isso, assim, tu tá começando, tu vai ter que escolher uma área para seguir, linguagens e, sei lá, uma stack para seguir. Uma stack é um conjunto de linguagens e frameworks. Então, acho que é só isso, assim, mas se tu é um programador mais experiente, já tá no mercado e tal, sim, eu concordo totalmente. Daí é o que a gente falou do vídeo anterior, né? Tu não precisa ter uma linguagem que tu ama e que tu briga por ela, né? Unhas e dentes. E é que nem torcida de futebol, que tu torce pro Python e o outro cara torce pro JavaScript e vocês brigam. Acho que não. Um programador de verdade, ele tem que saber a lógica de programação, as habilidades para resolver problemas, que nem ele falou, né? Que é muito importante. E o que tu vai usar para fazer isso, o que tu vai usar para resolver esse problema, vai depender do problema. Então, tem problemas que tu vai resolver com uma linguagem de programação, com JavaScript. Mas tem problemas que tu vai resolver com Python muito melhor do que com JavaScript. Mas isso é uma coisa para vocês pensarem depois, né? Não no começo dos estudos de vocês, senão vocês vão se perder, porque daí tu vai ter que estar estudando JavaScript, daí tu vai ter que começar a estudar outra coisa, Python, daí eu acho que isso complica. Então eu não faria isso, pelo menos no começo dos estudos, tá? Ele com software. E essa é a habilidade principal que separa os melhores engenheiros dos engenheiros que não vão conseguir vagas em empresas tão boas, que não vão conseguir salários tão bons também. Tem uma outra coisa que continua sendo muito relevante, que são a parte dos fundamentos, né? No vídeo que a gente fez perguntando para 21 pessoas quais são os conselhos principais que você daria para alguém, acho que uma das coisas que a gente mais ouviu ali foi a questão dos fundamentos.
E primeiro ponto que eu falei, que é sobre você ser capaz de pegar problemas do mundo real e transformar em problemas de software, é uma coisa que se casa muito com isso. Você tem que entender que engenharia de software é como se fosse uma escada. Quando você tá começando na sua carreira, você pensa muito na tecnologia. Então você tá aqui, você tá bem aqui embaixo. Mas aí você começa a conversar mais com pessoas e tal, você vai vendo entender que muitos dos problemas da engenharia de software não são problemas técnicos, são problemas mais sociais, que é as pessoas não sabem o que querem. Muitas vezes elas vão ser apenas educadas com você e você vai ter que tentar, a partir disso, buscar entender o que elas querem. Essa é a primeira parte. Mas depois, conforme você sobe e vai subindo mais na sua carreira, você vê que fazer só essa parte também não é suficiente. Você tem que ser capaz de projetar sistemas que vão ser usados ali ao longo de anos e ver que a maior parte do curso do software não está na criação do software. Ela não importa ali se você vai gastar 1 mês, 2 meses, 3 meses escrevendo software, porque um software você faz ele na expectativa que ele vai ser usado por anos, por décadas, sabe? O Facebook, por exemplo, ele foi fundado ali na década de 2000 e até hoje ele é relevante, ele é usado por bilhões de pessoas. E você vê que a maior parte do custo dele não foi na criação dele, mas foi no desenvolvimento dele, foi na manutenção dele, em como você adiciona novas funcionalidades, em como você permite o software ficar mais complexo e resolver mais problemas. Então, para essa parte que os fundamentos eles são muito importantes, esses fundamentos que as pessoas tanto falam, o que são isso? É você saber como que computadores processam dados, quais são os jeitos que um computador consegue guardar os dados para você, quais são os jeitos diferentes de você fazer comunicação entre sistemas. Você pode chamar o serviço diretamente, você pode ir no banco de dados e salvar lá diretamente. Às vezes vai ter uma camada mais rápida que o seu banco de dados para você pegar o serviço de maneira mais rápida. Quem sabe, ao invés de você comunicar com o serviço diretamente, você vai mandar uma mensagem para esse serviço, que vai ser processada para alguém, que depois vai comunicar para outro serviço, sabe? Então, você entender esses trade-offs, esses potenciais... Essa parte de fundamentos, acho que é bem importante mesmo, né? E cada vez mais com o IA e, né, tudo isso, todas as ferramentas de inteligência artificial que a gente está vendo, eu acho que o fundamento ele está mais importante, porque o fundamento ele não muda, né? A base das linguagens, a base de como funciona a programação, né? Isso não muda e tu precisa saber, né? Que é a parte chata, né? Que é a parte que ninguém quer estudar. Mas cada vez mais, eu acho que com a inteligência artificial, esses fundamentos eles estão mais importantes. Então, apesar de ser chato, é bom estudar e é bom saber isso, né? Então, eu acho que eu concordo muito, e ainda mais agora, né, nessa era de IA que a gente está vivendo, acho que isso está cada vez mais ainda relevante. Problemas que você pode ter e quais soluções são aplicáveis para ele é uma coisa que vai continuar sendo cada vez mais relevante, especialmente num cenário onde talvez a gente não code na mão, porque a gente vai depender mais de ferramentas como inteligência artificial. Isso se torna ainda mais importante. Por que isso se torna mais importante ainda? Porque é essa capacidade de você pensar no sistema com tudo de maneira holística, de você dar para uma pessoa que não entende de nada quais são as limitações do seu sistema, o que você precisa saber, como é que você coloca clareza nesses problemas. Isso é uma coisa que fica cada vez mais relevante e mais relevante ainda para você subir cada vez mais na sua carreira e entender o que vai ser de mais importante para você ter uma carreira de impacto. Então, a última coisa que eu vou falar, então, só para recapitular onde que a gente está até agora, a gente falou o que é importante, é você ouvir as pessoas, saber buscar das palavras dela o que elas realmente querem, não só apenas o que elas estão falando. Você tem que ter os bons fundamentos da engenharia de software, da computação, para entender como fazer sistemas que eram escaláveis, que muitas pessoas vão poder mexer, que ao longo dos anos nós vamos ter várias pessoas que vão dar manutenção nesse software, que vão adicionar features nesse software e tal. Então essas partes são muito importantes e eu estou adicionando mais um outro fundamento que é essencialmente nessa lista, que é, além da comunicação, além dos fundamentos da computação também, outra coisa que é muito importante é você saber usar bem inteligência artificial. Eu já escrevi sobre isso antes, sabe? Eu acho que um dos artigos mais populares da minha newsletter são sobre como que eu uso agentes no dia a dia, como é que eu coloco eles para fazerem trabalhos por mim e tal. E isso é uma coisa que vai continuar cada vez mais importante, não importa o que você queira ou não. Então, em 2026, se você ainda está no muro pensando, por que eu vou usar essas ferramentas? Vale a pena? Não vale a pena? O que eu posso te dizer é que eu sou engenheiro de software.
eu trabalho com elas diariamente, eu sou um engenheiro de software com certa senioridade, eu já ocupo cargos de liderança, eu já tenho que definir eu mesmo o que vai ter que fazer, que tem que mentorar outras pessoas. Eu te digo que não existe nenhuma outra ferramenta que foi mais transformadora para o meu fluxo no dia a dia do que saber bem usar essas ferramentas, sabe? A gente tem um curso, a gente tem o Cloud Code, temos umas outras aí. Aqui eu mais uso o Cloud Code e nos próximos vídeos do canal eu espero trazer uns vídeos mais práticos mostrando realmente como é que eu codo, como é que eu peço para ele fazer as coisas, como é que eu determino se uma coisa está boa ou não está boa ainda, sabe? Porque é uma coisa que eu vejo que não tem muita gente falando. Muita gente fica falando, tem que usar isso, tem que usar, mas é realmente uma coisa que, se você usa uma vez, se você pensa, nossa, isso aqui tá muito pior do que eu pensei, você não tá sozinho, porque eu também era no começo assim, sabe? As ferramentas são coisa que demora um pouco para você se acostumar, para você achar realmente aquilo que funciona para você e o que não funciona. E o que eu te digo é que depois de um mês tentando, então você tem que tentar pelo menos um mês codar apenas usando essas ferramentas, sabe? Fingir que o seu teclado não existe, e aí você vê que conforme você chega ali no seu próprio jeito de saber usar essas ferramentas, a sua vida se muda de uma maneira assim absurda. Eu pergunto para vocês aí, vocês estão usando ferramentas de IA para codar, escrever o código de vocês? Comentem aí embaixo sim ou não. Mas assim, é importante que tu entenda que é cada vez mais necessário usar essas ferramentas, não adianta. Não sei se você sabe, né? A gente tá com um canal de cortes também. Então, cortes tu deve em dobro, depois tu procura lá e daí as lives a gente bota lá os cortes das lives, né? E tem um vídeo lá já que a gente postou que é o do dev datilógrafo, né? Então, é basicamente isso. O dev, o desenvolvedor, ele está cada vez menos escrevendo código e o dev que escreve código, né, que é o datilógrafo, ele está cada vez mais ameaçado, assim, né? Porque a IA já escreve código rápido. Então, escrever código rápido já não é mais uma habilidade de um dev, que é uma habilidade que as empresas, né, as pessoas olham com bons olhos, assim, como um diferencial, porque a IA escreve código muito mais rápido. Então, a IA, ela pode escrever o código, mas ela geralmente não escreve um código tão bom, ainda mais se for um código complexo, né? Então, o dev tem que saber olhar o código, entender o que a IA está fazendo, corrigir se for preciso. Mas ele não precisa mais escrever. Tu pode pedir para ele criar para ti o código, mas tu tem que saber o que ele está fazendo. Essa é a parte mais importante do desenvolvedor, eu acho, agora no futuro. Então, dentro de uma empresa, talvez, né? Ele falou, ele já está dentro de uma empresa que eles usam IA para escrever código. O trabalho dele hoje é ser o arquiteto, o engenheiro, né? Por isso que esse nome de engenheiro de software, talvez ele fique até mais popular, né? Porque tu tem que ser o engenheiro que está ali comandando a IA, né? E não tanto o programador, né? Que programa, que realmente escreve código. Então, eu acho que eu concordo bastante com isso e talvez no exterior isso ainda esteja mais avançado do que no Brasil ainda, né? Porque geralmente as coisas chegam lá antes. Então, se ele está num cargo lá no exterior, né? Talvez eles já estejam usando isso muito mais. Apesar de que no Brasil já tem bastante empresas usando isso também, né? Usando a IA para escrever código. Eu consigo hoje em dia chipar do zero do meu trabalho, sem ter que encostar no código realmente uma vez. Eu faço ferramentas na minha plataforma, eu faço novas features, sabe? Eu publico artigos, eu gero imagens, então tem vários e vários usos que existem. E assim, tem muitas coisas que você pode fazer, então o único conselho que eu vou te dar aqui hoje é que, na próxima vez que você for fazer alguma feature grande no seu trabalho, ao invés de você fazer ela na mão, experimenta fazer como se fosse um pair programming com algum desses agentes, sabe? Porque usar bem eles, é uma coisa que vai ficar ali cada vez melhor. Eu acho que, eu não vou falar que a gente vai chegar nessas eras de 10x engineer, de 20x engineer, sabe? Mas que com essas ferramentas, uma pessoa que sabe usar elas muito bem, certamente vai conseguir fazer o trabalho de 3 a 5 pessoas ali que não usam elas, sabe? Porque esses agentes, eles se comunicam de uma maneira muito diferente do que a gente pode se comunicar. Eu espero trazer mais vídeos falando sobre a arquitetura, de como é que esses modelos de inteligência artificial funcionam nos próximos meses, sabe? Mas a coisa que ele falou também, que é legal, tu tem que saber qual é a ferramenta de IA certa para cada propósito, para cada coisa que tu quer fazer. Não adianta tu usar uma ferramenta
sei lá, talvez a melhor ferramenta para criar código não seja o ChatGPT, né? Seja o Codex, seja o Copilot, seja o Cloud Code, né? Porque daí tu pode usar o Cloud para perguntas genéricas, gerais, e o Cloud Code para código. Então, tu tem que saber qual é a melhor ferramenta para cada um dos casos. Então, lá dentro da Fcast a gente ensina, né? A gente tem lá o curso de IA para devs, então lá a gente mostra as ferramentas, e desde o começo do ensino, guiado por IA, já vai ensinando ali também as ferramentas do Copilot, do Gemini Click, que são as ferramentas que a gente sugere para a criação de código. Então, tu tem que saber qual é a ferramenta ideal para cada caso. Senão é isso, tu vai usar uma ferramenta errada e tu vai ter um resultado ruim e tu vai achar que aquela ferramenta não presta ou que a IA não presta. Mas talvez porque tu não deu o contexto certo, o prompt certo e usou a ferramenta certa. Então, talvez hoje, se tem alguém usando IA aí que não tá achando um resultado muito legal, talvez tu só não esteja usando a ferramenta certa para aquele caso de uso ali que tu tá tentando fazer. O fato é que eles passam informação de uma maneira que nós, seres humanos, com a nossa habilidade cognitiva, a gente nunca vai conseguir. Então, se você consegue ser capaz de ser mestre desses agentes, de guiar eles na direção que você quer, a sua vida vai ficar muito, muito mais rápida e muito mais eficiente. E para mim, também muito mais legal, porque eles me permitem focar na parte que eu realmente gosto, que é de entender os clientes, de fazer os sistemas, de ver o sistema de ver o sistema funcionando em produção, de ver os meus usuários estando felizes de usando essa ferramenta, esses sistemas que a gente constrói, sabe? Porque para mim essa que é a parte mais importante da engenharia de software. Não é se eu estou escrevendo código, se eu não estou escrevendo código, não é como que eu estou entregando o sistema, mas é de ver os usuários estando felizes usando o meu sistema. É isso que eu tenho. É o resultado final. E é o que as empresas querem, o que os usuários querem, é o resultado final do que do teu sistema, do teu serviço. Não como foi feito. É que nem sempre fala, né? Tu vai fazer um freelancer para um cliente. O cliente não quer saber se tu usou JavaScript, se tu usou Python, se tu usou Java. Ele quer o site funcionando, bonito, responsivo, dando resultado. Qual é o resultado que o cliente quer? Mais teu cliente sempre vai querer mais clientes para aumentar o faturamento. No final das contas é isso, assim, resumindo, é isso, né? A maioria das pessoas, das empresas vão querer isso. Então, claro, vai ter serviços que vão ter, né, objetivos diferentes, blá blá blá, mas geralmente a empresa no final das contas ela quer isso, então é o resultado. Então acho que é bem isso, né? A visão do programador no futuro é essa visão mais holística, entendendo qual é o objetivo do cliente, qual é o resultado final que o teu sistema precisa entregar para ele, não necessariamente o código que tu está escrevendo ali. Tá? Então, esse é o futuro, né? Sempre foi, né? Mas eu acho que é o futuro do programador em si, né? Para hoje, então, lembrando, tem que focar bem na comunicação, entender o que os clientes querem, tem que focar bem nos fundamentos para que você saiba como que você projeta sistemas que vão ser usados ao longo de anos e como que você vai fazer a manutenção desses sistemas, a observabilidade deles, como que eles vão comunicar entre si. E por fim, tem que saber usar sim inteligência artificial, saber usar bem, porque de todas as revoluções que a gente teve nos últimos anos, sabe, eu acho que não teve nenhuma que fosse tão grande quanto esses agentes têm sido para mim e para muitos outros engenheiros que são muito melhores do que eu também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, me falem se vocês gostaram do formato, e para os próximos vídeos eu espero sim fazer um formato onde seja demais de mostrar a minha tela, mostrar como que eu uso IA no meu dia a dia e tal, como que eu faço para gerar várias coisas e como que eu gerencio isso tudo. A gente se fala então, até a próxima, tchau, tchau. Mas é isso, assim, acho que ele falou, né? E é uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Tu acha que é possível ganhar 60 mil reais por mês? Comenta aí tua opinião. E se inscreve no canal também, né? A gente quer bater a meta aí de 200 mil inscritos até o final do ano. Pô, tu pode ajudar aí a bater essa meta e além disso a gente te ajuda, né? Postando conteúdo de programação no YouTube. A gente tá com um canal novo de cortes, o canal Cortes Dev em Dobro. Segue lá também. Se inscreve lá. E é isso, assim, acho que a área de tecnologia ela tem um potencial muito grande e a inteligência artificial, para nós da tecnologia, ela foi um divisor de águas, assim, mesmo que
muita coisa mude daqui para frente, né, que é a bolha story, né, que muita gente fala, eu acho que o ponto que a gente está hoje, a gente já chegou num nível que não tem como voltar atrás, né? Mesmo que a bolha story, as empresas não vão parar de usar IA agora, tá?